Se alguém está me ouvindo, eu preciso deixar um recado. Rápido, antes que ele chegue. Ele está vindo. Por favor, tome cuidado e nunca deixe cabelo no ralo do banheiro. Não! Eu acho que agora deu certo. Bom, muito bem, agora que você está aqui sintonizado no Terceiro Impacto, vamos falar de PTSD Radio, um mangá de terror escrito por Masaki Nakayama, com 6 volumes e, assim, muito provavelmente não vai ter mais. Foi publicado esse ano em 3 volumes, numa edição 2 em 1, obviamente, pelo Pipoca e Nankin. PTSD Radio teve um marketing muito em cima da frase "o mangá que assombrou seu próprio autor". Bom, aqui nós vamos destrinchar isso e falar sobre, mas eu já adianto aqui, não é tão assustador quanto parece não, tá? Esse mangá ele é estruturado de uma maneira diferente do que estamos acostumados. Os capítulos dele contam cada um uma história de um personagem ali que aparece apenas naquele capítulo e uma vivência sua do cotidiano envolvendo algo sobrenatural. Esses capítulos têm em torno ali de 7 a 10 páginas, com alguns maiores ali, com 20 e pouquinhas páginas, e no início parecem que eles não têm conexão nenhuma. Porém, ao longo do próprio primeiro volume, nós vemos uma linha narrativa que vai unir eles, que é a presença de uma entidade chamada Oguchi-sama, que seria Deus do Cabelo. Para exemplificar aqui, um dos primeiros capítulos mostra uma mulher que está viajando de avião e ao olhar para a janela, ao invés de ver seu reflexo, ela vê uma criatura estranha que assusta ela. E de repente, entre os bancos ali do avião, o seu cabelo é puxado e a história acaba aí. Então, todos os capítulos vão ter uma historinha de terror nesse sentido, até que a gente vai vendo como elas são conectadas. Acontece que o modo de contar a história aqui não é linear, muito pelo contrário. Ele conta uma história do futuro, depois volta muitos anos no passado, depois conta uma do presente, depois sai para uma outra história que aparentemente não tem nada a ver com a linha narrativa. E tem um certo problema também em relação aos flashbacks. Vão ter muitos casos onde a gente está vendo um capítulo e no meio desse capítulo tem um flashback que é referente a algumas páginas anteriores. E aí a gente tem aqueles quadros desenhados novamente, com a borda negra como se fosse para simbolizar um flashback. E isso é muito estranho. A gente acabou de ler aquilo, por que a gente precisaria estar tendo um flashback daquilo algumas páginas adiante? Não faz muito sentido. Agora vamos falar da principal estratégia de marketing desse mangá, o mangá que assombrou até mesmo seu autor. Bom, nos capítulos finais dos últimos volumes, o Masaki Nakayama insere algumas histórias que não têm a ver com o fio narrativo de PTSD Radio. São histórias onde ele é o protagonista e ele está narrando momentos da sua vida em que ele teve contato com o sobrenatural. Parece que durante a produção desse mangá ele teve alguns problemas de saúde e desenhou esses capítulos durante sua estadia no hospital e durante sua recuperação. Nessas histórias, ele narra vários acontecimentos ali assustadores que aconteceram com ele, supostamente, e que tiveram início quando ele e a sua equipe de assistentes alugaram um local para trabalhar num prédio ali, um prédio pequeno que só morava o dono e eles que estavam alugando para trabalhar. E parece que a partir daí se desencadeou vários acontecimentos que assombraram ele, que deixaram ele doente. E, bom, aparentemente isso foi usado como marketing para dizer que foi esse o motivo que ele parou de desenhar. Afinal, os 6 volumes lançados até o momento não finalizam a obra. Acontece que, sendo verdade ou não, essas histórias são as melhores que tem no mangá. Como elas têm um fio narrativo que se conecta com a realidade, é muito fácil você enxergar ali um terror muito mais forte do que o que existe no mangá. O que é curioso, porém, é que nesses capítulos, claramente ele não se dedicou 100% a desenhar bem, até porque os traços do resto da obra são muito melhores do que nesses capítulos, mas de alguma forma evoca uma sensação mais humana, e esse medo ele comunica com você de uma forma mais intensa do que o resto da obra. Pelo menos essa foi a minha experiência. Bom, vou usar isso como um gancho para falar da arte. A arte do mangá, no geral, é bonita, principalmente os cenários e as cenas que aparecem as entidades, as criaturas sobrenaturais. Agora, os humanos, eles são desenhados com um traço feio. E não digo nem que é um traço tentando ser feio ou um traço que é feio tentando ser bonito. Não, é só simples, não traz emoção nenhuma. Agora,
Quando esses humanos estão assustados, aí parece que o autor ele se dedica mais para desenhar. Agora, algo que eu realmente gostei muito aqui foi o jogo de luz e sombra. Não tem jeito. Existem cenas que são desenhadas num quarto escuro e tem uma luz de poste, né? Um poste de luz vindo de fora e é a única iluminação da cena. E aí nessa janela a gente tem cortinas e isso gera aquela sensação de ter uma luz muito fraquinha no quarto que não consegue iluminar ele todo. E dentro desse quarto a gente tem, obviamente, criaturas, monstros, entidades. E essas cenas são muito bem desenhadas e passam muito bem essa sensação de você estar sendo observado, essa sensação de medo que você sentiria se estivesse na pele do personagem. Eu já contei aqui como que é a estrutura narrativa dessa obra, ela é toda embaralhada, o futuro é contado antes, às vezes, e às vezes o passado é contado depois. E eu não desgosto disso necessariamente, mas eu acho que o autor não consegue amarrar essa narrativa tão bem. Eu creio que o mangá funcionaria melhor se fossem histórias que não tivessem conexão, ou que algumas histórias de cada volume tivessem conexão. Mas não, aqui parece que ele quer conectar 90, 95% desses contos, e eu acredito que ele não faz isso de uma forma tão boa. Bom, no final das contas, vocês viram que eu elogiei bastante algumas coisas aqui, só que essa questão da estrutura narrativa realmente me pegou. Não foi um mangá que me deixou com vontade de continuar lendo e não parar mais, um mangá que eu não vi a hora de parar e conseguir ler, não, de longe. Foi uma leitura que não me apeteceu tanto, e eu achei um mangá bem mediano. Eu acredito que vão ter muitas pessoas que irão gostar, até porque é um terror ligeiramente diferente do que a gente está acostumado, mesmo em mangás, com essa estrutura também narrativa diferente. Então eu acredito que vale a pena você tentar e talvez descobrir um gosto novo seu. Mas pra mim, foi uma nota 6. Muito obrigado pela audiência. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. E até o próximo vídeo.